Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosme Spalado, também guia de turismo receptivo na cidade do Rio de Janeiro, e vamos para o terceiro capítulo de nosso projeto Pelos Caminhos da Independência, cujo objetivo é levar a uma reflexão de como foi a formação do nosso país desde o momento da descoberta, do achamento, da chegada, do encontro em 1500 entre portugueses e os aborígenes, os nativos da região, tá? E o que nós vamos focar hoje, nosso corte será exatamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, no que nós viemos a convencionar, chamado de França Antártica, que foi uma tentativa de colonização francesa a partir do Rio de Janeiro, tá? Vale lembrar que desde 1532 nós já tínhamos franceses ao redor do nosso litoral, tá? E a nossa, no primeiro momento, não houve nenhuma... o português não teve aquele interesse, né, premente de uma colonização aqui, porque, como eu já citei anteriormente, era muito mais vantajoso para eles continuarem percorrendo seus caminhos para as Índias e trazendo suas especiarias e tudo aquilo que rendia, que economicamente era muito melhor para eles, tá? Então, a partir de 1532, franceses no litoral, até que em 1555 haverá a fundação aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, o início de uma colonização francesa, ou melhor, a tentativa de uma colonização francesa aqui no Rio de Janeiro, que foi batizada de França Antártica, e tinha como seu líder Nicolas Durand de Villegagnon, tá? Então, os franceses irão chegar aqui na nossa cidade, e a partir dali, aonde nós temos hoje a ilha de Villegagnon, onde nós temos localizada a escola naval, tá? Aquela ilha, naquele momento, era chamada de Ilha de Sergipe pelos tamoios tupinambás que habitavam essa região do Rio de Janeiro, onde nós temos ali a Glória e Botafogo, né? Toda aquela região ali, tá? E com a chegada dos franceses, aquilo ali, eles vão fazer a construção de um forte que vai dar o nome de Coligny, em homenagem à pessoa que havia financiado Villegagnon em sua viagem para aqui, para essas bandas aqui, tá? Eu lhes pergunto, como que os franceses vão fazer esse forte? Fizeram sozinho? Não, com certeza não foram sozinhos, não fizeram sozinho aquilo ali. Eles foram aliados dos tamoios tupinambás, tá? Então vai ser construída esse Forte Coligny, e ali vai ser a base dessa França Antártica, com esse objetivo de espalhar uma colonização, tá? O que vai ocorrer ao longo desse tempo, tá? Nós teremos aqui, em 1559, devido a problemas internos dentro do Forte Coligny, o Villegagnon ele vai voltar para a Europa, tá? E ele não volta nunca mais. Vai vir o Le Bois, que seria o sobrinho dele, que vai tentar dar uma continuidade, mas a coisa vai fracassar. Eles tiveram muitos problemas internos. Como é que você pode tentar fazer uma colonização, conquistar alguma coisa, se você tem brigas internas entre si? Tá? Se você tem rupturas, divisões entre si, principalmente por questões religiosas, tá? Em 1560, o Mendes Sá, ele vem para cá, para o Rio de Janeiro, ele simplesmente vai destruir esse Forte Coligny, e todos aqueles franceses que ali habitavam, o que eles vão fazer? Todos irão para o continente, vão ficar naquela região onde esses tupinambás, tamoios tupinambás habitavam, que era ali na região hoje de Flamengo e Botafogo, no Sumirim, que é onde nós temos hoje o Outeiro da Glória, tá? E esses franceses vão ficar ali, e dentro dessa união com esses índios tamoios, né? E uma curiosidade, uma coisa muito interessante que vale notar, uma teoria do professor Darcy Ribeiro é que dentro dessa mistura toda entre esses índios, né, com essas índias, com esses franceses, nascerá em torno de 1000 brasileiros, e ele vai argumentar em suas teses que essa questão do carioca, nós que somos cariocas, falamos S, né, o pastel, o Cosme, o Vasco, mas nós falamos todas dessas formas, né, puxando nesse S, ele vai atribuir a origem disso a essa mistura dos franceses com os índios, com as índias, né, que estavam naquele momento ali. Então, a partir desse momento vai ter essa destruição, e o que vai ocorrer, né? Em 1565 haverá a fundação da cidade do Rio de Janeiro pelo Estácio de Sá,
Eustáquio de Sá, sobrinho do Mendes de Sá, que era então foi o terceiro governador-geral do Brasil. Tá? Aí terá a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que para quem conhece a cidade bem, ali ela vai ocorrer exatamente ali entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Né? Nós temos hoje ali aquele marco, né? Onde nós temos o Forte São João ali, toda aquela fortaleza ali, né? Uma coisa muito bacana de se visitar, de você ver aonde a cidade do Rio de Janeiro teve literalmente o seu início. Então, teremos a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E os franceses? O que aconteceu com eles? Não, eles estão todos ali, mas temos que colocar esses franceses para fora. Então, em 1566, o que acontecerá? A Batalha das Canoas. Tá? E vai ser nessa batalha que vai ser um momento decisivo, né? Ainda vai ter mais um ano à frente, que vai ser em 1567, quando haverá a expulsão definitiva desses franceses, mas em 1566 haverá essa chamada Batalha das Canoas, e é nessa batalha que reza uma lenda, né, que haverá a explosão de pólvoras que estavam em uma das canoas portuguesas, explode e aparece a imagem de São Sebastião. Muita gente, tanto os franceses quanto os portugueses, como os índios, viram todos a imagem de São Sebastião, que viria a ser o patrono da cidade, o patrono, o santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Mas isso aí já gira tudo em torno da lenda. Tá? Então, nós temos essa Batalha das Canoas em 1566, 1567 teremos a expulsão definitiva desses franceses, né? Alguns ainda ficarão naquela região de Cabo Frio, que com o passar do tempo também serão todos expulsos. Tá? Agora, uma coisa muito interessante que eu gosto de trazer para uma reflexão para todos vocês é o seguinte: nós temos aqui, vem aqueles discursos todos puritanos, ideológicos, disso, daquilo, do que fala muito do vitimismo, a vítima, todos são vítimas, os índios foram vítimas, tantos vítimos, todo mundo é vítima, tá? Mas tudo é um processo histórico. E não podemos deixar de frisar que os portugueses foram aliados de um outro grupo indígena que habitava a região do que é hoje chamado a ilha, nós temos a Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro, e o outro lado da Baía de Guanabara, que é Niterói. Esse grupo indígena eram chamados de Temiminós. E aqui desse lado de cá, onde nós estamos hoje, nesse momento, né, Tamoios Tupinambás. Esses dois grupos, as duas nações indígenas, eram inimigas ferrenhas, eles se matavam constantemente, eram canibais, né? Eles literalmente comiam os seus inimigos quando eram prisioneiros de guerra. Tá? E o que acontece? Os portugueses simplesmente vão se alinhar com os temiminós e os tamoios vão se alinhar com os franceses. Né? É muito legal quando eu vejo esse puritanismo histórico, né? Eu coloco dessa forma, dizendo que chegou o destruidor, o europeu que destruiu os indígenas, acabou com tudo. Não acabou, ninguém acabou com ninguém. Aquilo foi um processo, estava dentro da história, aquilo tinha que acontecer, tinha que ocorrer, senão estaríamos hoje ainda vivendo no Paleolítico. Pensem bem nisso, reflitam sobre isso. Tá? E a crítica hoje é em cima de quem? Dos portugueses. Os portugueses são os malvados, os ruins. Poxa vida, e os franceses? Eram dois invasores que nós tínhamos naquele momento, portugueses e franceses. Os dois eram europeus, os dois tinham a ideia da conquista. E eu pergunto, será que se nós tivéssemos sido conquistados, colonizados pelos franceses, teríamos a nação que nós temos hoje? Teríamos a unidade territorial que nós temos hoje? Com certeza não. É só refletir, é só você ver o que foi as colonizações francesas. E as holandesas também, nós tivemos um momento do Brasil holandês aqui, que eu ainda vou falar mais à frente. Tá? Então não tem esse papo. Tudo isso aconteceu. Se o francês vencesse, hoje o Araribóia é tido, já vi isso, o Araribóia, o grande traidor, né, das nações indígenas, não foi traidor de ninguém, ele viu o lado dele, porque ele era inimigo dos índios que estavam habitando desse lado. Vamos supor que os Tamoios Tupinambás fossem vitoriosos junto com os franceses e com os portugueses que saíssem fora. Quem é que estaria sendo homenageado? Em Niterói temos um busto, né, uma imagem lá, um pedestal do Araribóia. Teríamos aqui no Rio de Janeiro do Aimberê ou do Cunhambebe, e aí? É a mesma coisa, tá? Então vai tudo de acordo com a leitura. A leitura, tenho certeza, tanto a Aimberê, Cunhambebe, como o Araribóia, todos seriam os traidores das suas nações se tivessem sido vencedor naquele momento. Tá? Então essa reflexão é muito importante para parar com esse negócio de mimimi e de chororô, entendeu? Dentro da história. Na história não existe isso, na história existem interesses, né? E forjar uma nação, forjar o que tem que acontecer. E nós somos uma nação brasileira e nós somos portugueses também.
Tem que deixar isso bem claro, tá bom? Então, apenas uma pincelada do que foi essa França Antártica. Né? Isso é uma coisa que tem que ser pesquisada, tem que ser debatida, tem que ser olhada com muita... sem paixão. Tem que olhar a história como ela é e refletir como teria sido o outro lado dos vencedores. Quem venceu? Quem perdeu? Alguém venceu, alguém teria que perder. E quem ganhou não é vilão, tá? Qualquer dos lados. Um dos dois ia ganhar e não tem vilão nessa história aí, com certeza. Tá bom? Fica aqui meu abraço, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou falar também da França Equinocial, vou falar de São Paulo, a formação de São Paulo, a formação de Salvador, que foi a nossa primeira capital, e também o Rio Grande do Sul, que tem uma coisa maravilhosa na nossa história, e também Recife, né, do grande Frei Caneca, que para mim foi um dos grandes líderes e que deveria ser, pessoalmente para mim, o grande símbolo de civismo, de civilização, daquilo que simboliza ser Brasil, tá bom? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, curtam, aperte o sininho e um forte abraço para todos vocês, ó. Coraçãozinho aqui do professor, ó. Professor Cosme Spalato e também guia de turismo receptivo na cidade do Rio de Janeiro. Quem não for do Rio de Janeiro, se um dia vier visitar nossa cidade, que venham sempre, estou aqui à disposição para servi-lo sempre e mostrar para você a beleza da nossa cidade e contar todas as histórias que estão embutidas nos seus monumentos, nas suas ruas, nas suas construções. Beijo, coração. Tchau.